Olá, queridos, a paz do Senhor. Estamos aqui para, mais uma vez, juntos, invocarmos ao nosso Deus, falarmos com o nosso Deus, abrirmos o nosso coração diante da presença dEle, sabendo que Ele está sempre atento a ouvir o nosso clamor. Então, vamos juntos buscar a face de Deus, vamos juntos ouvir a voz de Deus também, porque eu gosto sempre de dizer isso, oração não é só nós falarmos com Deus, porque existe uma promessa de Deus para nós que Deus responde a oração. Então oração não é só nós falarmos com Deus, mas oração também é ouvir a voz de Deus, ouvir a direção de Deus, e Deus nos dê muita graça para, como nosso pastor Roberto tem nos ensinado aqui na nossa igreja, quando Deus fala, Ele sempre pede alguma coisa. Então, que Deus nos dê coragem, que Deus nos dê graça, que Deus nos dê ousadia para quando Ele responder a nossa oração, falando conosco, que possamos ter coragem e ousadia para fazer aquilo que Ele está nos orientando, aquilo que Ele está nos direcionando, porque Ele tem sempre o melhor para nós. Então, quero convidar você a fechar os seus olhos aí, vamos unir a nossa fé, vamos orar, vamos falar com Deus. Feche seus olhos aí, vamos entregar esse momento nas mãos do Senhor. Pai, é no nome do Senhor Jesus que nós estamos aqui nessa programação e nós queremos não só falar contigo, porque sabemos que os teus ouvidos estão atentos ao nosso clamor, mas nós também queremos dizer que os nossos corações, que os nossos ouvidos também estão abertos e atentos àquilo que o Senhor quer falar conosco. Assim como um dia Samuel falou, fala, Senhor, que teu servo ouve. Aqui estamos nós, Senhor, sedentos para ouvir a tua voz. Fala conosco, que nós, teus servos, queremos te ouvir. Assim, Pai, nós oramos te pedindo que caia por terra toda barreira, que caia por terra toda resistência, que caia por terra toda obra maligna, que caia por terra todo impedimento, todo atrapalhamento, toda ação do diabo seja repreendida agora na autoridade do nome de Jesus, e nós temos total liberdade para te adorar, para te bendizer e para fazer tudo aquilo que o Senhor colocar nos nossos corações para fazer. Assim nós entregamos esse momento nas tuas mãos, entregamos o ambiente em que cada um de nós está nas tuas mãos. Desde já te agradecemos pela vida, te agradecemos pela tua bênção, te agradecemos pela tua provisão, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero compartilhar rapidamente um texto com você que está no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 18, um texto que muitos de nós conhecemos, já ouvimos diversas pregações sobre ele, mas eu queria compartilhar com você algo que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida e vai trazer uma grande edificação para todos nós. Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, vamos ler a partir do versículo 35, Lucas 18, 35, que diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Você que está me assistindo aí precisa de um milagre. Você pode repetir esse grito aí, se você puder até gritar, grite: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Você pode repetir isso aí? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi esse o clamor que ele fez. E os que iam à frente o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou: O que você quer que eu lhe faça? Ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. E Jesus lhe disse: Pois então veja, a sua fé salvou você. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Amém?
Esse texto, querido, retrata o finalzinho do ministério de Jesus, porque aqui ele passa por Jericó, já vai para Jerusalém, de Jerusalém já vai para a cruz, morre, ressuscita. Então, esse texto, entre tantas coisas, nos fala de algumas oportunidades que nós não podemos perder. Fala de algumas oportunidades que chegam à nossa vida que nós não podemos deixar passar. Mas uma coisa que me chama muito a atenção nesse texto, e eu quero compartilhar isso com você nessa hora, é o fato de nós percebermos que esse homem, ele recebeu uma resposta de Jesus, ele recebeu uma reação de Jesus à ação que ele tinha tido, que a gente não vê outras respostas semelhantes a outras pessoas. Jesus deu uma resposta para ele que nos chama muito a atenção. Ele chamou aquele homem e disse: o que queres que eu lhe faça? E aqui eu queria, para a gente começar a pensar um pouco, aquele homem, o texto nos diz que ele era cego, e muito por causa da sua deficiência, ele devia mendigar, porque naquele tempo não tinha esses auxílios que nós temos no Brasil e em outros países, claro. Nós temos aqui hoje de aposentadorias especiais, auxílios. Naquela época não tinha isso. Se a pessoa tivesse alguma deficiência, deformidade, alguma doença, e a família não ajudasse, a família não sustentasse, aquela pessoa ela era obrigada a ir para a rua buscar o seu sustento, mendigando, fazendo alguma coisa. Então, a primeira coisa que já me chama a atenção é isso. Outras pessoas que nós conhecemos pelo Evangelho foram até Jesus e buscaram ao Senhor. Pessoas do nível de Nicodemos, que era um príncipe da sinagoga, pessoas de Nicodemos, no caso, então, além de príncipe da sinagoga, ele era um dos líderes do Sinédrio. Nós vemos Jairo, que também era um líder de uma sinagoga, pessoas importantes que foram buscar o Senhor. Nós vemos isso na vida de pessoas que eram influentes naquele tempo, pessoas que tinham um status na sociedade daquele tempo. Nós vemos um centurião que não era nem do povo de Israel, mas que foi buscar o Senhor. Era um homem que tinha uma certa posição, era um homem que tinha um certo status, era um homem que tinha uma certa influência. E nós vemos que diversas pessoas foram até o Senhor, buscaram a ele da mesma forma que esse cego buscou, que nos outros textos vai nos dizer que ele era conhecido como Bartimeu. Não sabe se esse era o nome dele, mas porque essa palavra Bartimeu, Bar quer dizer filho, Timeu, então quer dizer filho de Timeu. Então a gente não tem certeza se era só como ele era conhecido, se isso era um nome mesmo, mas Bartimeu buscou Jesus, e muitas outras pessoas buscaram também com diversas necessidades. E no caso, por exemplo, de Jairo, uma necessidade até mais importante do que a do próprio Bartimeu, porque Bartimeu, embora cego, estava vivo. A filha de Jairo, nós sabemos que chegou a morrer. Então, nós vimos que diversas pessoas buscaram ao Senhor Jesus. Diversas pessoas foram até ele de diferentes níveis sociais, diferentes níveis eclesiásticos ou espirituais, se é que nós podemos dizer assim, que foram até o Senhor Jesus, que buscaram uma resposta nele, que buscaram uma solução nele. Mas esse homem, ele recebeu uma resposta diferente. Então isso já traz uma palavra para mim e para você. Eu fico imaginando, às vezes nós pensamos: meu Deus, quem sou eu? Tem tanta gente mais importante do que nós. Será que Deus vai olhar para mim? Será que Deus vai olhar para a minha situação? Será que Deus vai se importar com o meu problema? Será que Deus vai se importar com a minha luta, com a minha aflição? Será que Deus está olhando para mim? Ah, mas tem tanta gente mais importante. Tem o pastor fulano de tal, tem o bispo, tem o apóstolo, tem o presidente, tem o líder, tem o outro. Meu irmão, já aqui já tem uma palavra para nós. Eu quero dizer para você que Deus se importa com você, Deus se importa assim com a sua dor, Deus se importa assim com a sua luta, Deus se importa assim com as suas aflições, Deus se importa assim com aquilo que você está passando, com aquilo que você está vivendo. Os olhos de Deus também estão sobre a sua vida. E Deus,
Ele quer te abençoar, Ele quer fazer um milagre na sua vida também. Então talvez nessa hora que essa mensagem chega até nós, a primeira barreira que a gente precisa quebrar, a primeira barreira que a gente precisa talvez vencer nas nossas próprias vidas é aceitar que Deus também quer me abençoar. Você pode dizer isso, repetir isso em voz audível, mesmo que seja baixinho, mas você pode falar para si mesmo: ah, eu aceito que Deus quer me abençoar. Eu aceito ser abençoado por Deus. Eu sei que tem pessoas mais conhecidas, eu sei que tem pessoas aos olhos humanos mais importantes até, mais influentes do que eu. Não sou nenhum influencer digital, né, que está na moda hoje. Eu não sou nenhum influencer digital. Mas eu acredito que Deus quer me abençoar também. Eu acredito que Deus se importa comigo também. Eu acredito que pessoas mais importantes podem ter buscado a Cristo, mas eu acredito que Deus se importa comigo. E o que me chama a atenção também nesse texto, aqui logo nos primeiros versículos, ali 35, 36, nós vemos que havia uma multidão. Se havia uma multidão perto de Jesus, será que não tinha ninguém pedindo nada para Jesus? Obviamente que tinha, queridos. Obviamente que tinha pessoas que estavam ali cercando Jesus e que estavam pedindo alguma coisa para ele. Pedindo milagres, pedindo bênçãos, pedindo que fossem salvos, pedindo que ele libertasse Israel. Não sei, mas tenho certeza que no meio daquela multidão tinham pessoas pedindo. Assim como a Bíblia nos revela no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, que tinha uma multidão lá cercando Jesus, e de repente aquela mulher do fluxo de sangue, do fluxo hemorrágico, de repente toca em Jesus, e Jesus vira assim para os discípulos e fala: quem me tocou? Pedro olha para Jesus e fala: mestre, tá todo mundo tocando no Senhor, tá mó empurra aqui, Senhor, o Senhor tá... vai perguntar quem tocou, tá todo mundo querendo tocar no Senhor, tá todo mundo querendo ser abençoado, tá todo mundo pedindo alguma coisa. Então, muito provavelmente, no meio dessa multidão não estava diferente. Pessoas, talvez até que tinham ouvido que aquela mulher já tinha sido curada, talvez estivessem tocando em Jesus, esperando receber milagres também. E talvez até receberam. Porque o Evangelho de João vai nos revelar que nem tudo que Jesus fez foi escrito. Então, talvez no meio dessa multidão, pessoas podiam estar recebendo milagres, curas, mas não foi relatado, Deus sabe o porquê. Mas o que me chama a atenção é que no meio dessa multidão, no meio desse vucu-vucu que a gente chama, no meio desse tumulto, Deus conseguiu ouvir a voz de um homem. Um homem, como eu falei, ele era um mendigo, ele estava de uma certa forma à margem da sociedade, ele estava de uma certa forma desprezado pela sociedade, ele estava de uma certa forma... ninguém dava atenção a ele, ou a maioria das pessoas não davam atenção a ele. Então imagina aquele homem que estava acostumado a falar e as pessoas não responderem. Imagine que esse mesmo homem gritou e clamou por Cristo, tinha uma multidão pedindo a Jesus diversas outras coisas, tinha uma multidão buscando a Jesus também ali, mas o Senhor Jesus ouviu o clamor daquele homem e parou para agir em favor daquele homem. Olha só que maravilha. Esse é o Deus que eu sirvo, esse é o Deus que você serve, meu irmão. Nós estamos aqui hoje a mensagem vai ao ar numa segunda-feira, nós estamos numa segunda-feira. Eu tenho certeza que no mesmo horário que nós estamos aqui lançando esse vídeo, diversos outros vídeos estão sendo lançados, diversas outras pessoas em diversos lugares do mundo estão orando, estão pedindo a Deus, estão clamando ao Senhor. E talvez você está aqui junto conosco pensando: ah, meu Deus, eu falo, parece que ninguém me ouve. E você talvez esteja pensando: ah, Deus, eu vou falar e Deus também não vai me ouvir porque tem tantas pessoas orando ao mesmo tempo. Mas eu quero dizer, meu irmão, que os ouvidos do Senhor, eles conseguem distinguir o teu clamor. No meio de tantas pessoas, no meio de tantos clamores, no meio de tanta multidão pedindo diversas coisas, os ouvidos do Senhor, eles conseguem reconhecer a sua voz. Não é à toa que o texto nos diz que Jesus parou e falou: chamem o cego. Ué,
Ele reconheceu a voz daquele homem. Ele sabia quem era quem estava clamando. No meio de uma multidão, todo mundo falando, todo mundo gritando, todo mundo pedindo. Era Jesus para aqui, era Jesus para ali. Mas ele ouviu uma voz e disse: não, esse aí é Bartimeu. E eu vou parar para atendê-lo. E nessa hora, minha irmã, meu irmão, talvez você esteja pensando: tem uma multidão. Mas Jesus está dizendo: eu conheço essa voz aí. Essa voz aí eu conheço, eu sei que é de Maria, eu sei que é de José, eu sei que é de Rafael, eu sei que é de fulano, de Beltrano, eu sei quem é que está falando e eu estou aqui, vou parar para atendê-lo, vou parar para agir em favor dele, vou parar para ouvir o seu clamor, a sua petição. Então perceba nessa hora que Jesus deu uma oportunidade àquele homem que a gente pensa assim: será que o que tinha na vida dele de tão especial para que o Senhor parasse e fizesse o que fez? Perceba então, meu irmão, que Jesus ama a todos. Jesus está disponível para todos. Jesus quer abençoar a todos. Então nessa hora que essa mensagem chega até mim, chega até você, não pare de orar, meu irmão. Não desista das suas orações, porque Deus tem algo especial para você. Então nós vemos que nesse trecho, pequeno trecho, como nós podemos aprender muitas coisas acerca de Jesus. Mas o que me levou a voltar a esse texto, e eu quero compartilhar isso com você também, que foi uma grande lição para mim, é que aquele homem, a oração que ele fez, o pedido, o clamor que ele fez, mudou a situação da vida dele. E aqui, como eu falei no início, tem oportunidades que nós não podemos perder, porque Jesus passou ali e nunca mais voltou àquele lugar. Então, deixa eu perguntar para você: será que nós cremos que uma oração nossa, um clamor nosso na hora certa, e o nosso pastor nos ensinou ontem, pregou ontem na nossa igreja aqui no domingo pela manhã, falando sobre o tempo, que é no grego, o tempo kairos, que é o tempo de Deus, que é o tempo da manifestação de Deus, o tempo do milagre de Deus, o tempo da oportunidade de Deus para nós. Então, você crê que se nós clamarmos na hora certa, essa oração ela pode mudar a nossa vida completamente? Foi o que aconteceu com a vida daquele homem. A gente sabe, ele clamou: Jesus, filho de Davi, no Evangelho de Marcos, que retrata o mesmo texto, só que no Evangelho de Mateus, que retrata o mesmo texto, só que é Mateus 20, o texto vai nos dizer que ele chamou Jesus de Senhor. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então perceba que o cego ele reconheceu a Jesus como Senhor. Perceba que o cego, apesar de não ter uma visão física, mas ele tinha uma visão espiritual para perceber que Jesus ele era o filho de Davi. Quando ele chama Jesus de filho de Davi, ele está reconhecendo que Jesus era o Messias, era o escolhido de Deus, era o enviado de Deus para salvar a humanidade, para libertar o povo, para reconciliar o povo com Deus. Ele não chamou Jesus simplesmente como um milagreiro. Ele chamou Jesus como o Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então nessa hora, a gente precisa falar sobre isso, Precisamos reconhecer a Jesus. Reconhecer que de fato ele é o Filho de Deus. Ele não é simplesmente um profeta. Ele não é simplesmente um homem que passou por essa terra, que teve bons conceitos e ensinou bons princípios. Não. Jesus, ele é o Filho de Deus. Jesus é o Salvador. Jesus é o Deus verdadeiro. Jesus é o Todo-Poderoso que veio reconciliar a humanidade com Deus. Jesus é o Todo-Poderoso que veio perdoar os nossos pecados. Jesus é o nosso Deus. Então, aquele homem, ele reconheceu que Jesus era o Senhor. Reconheceu que Jesus era o enviado de Deus. E reconhecendo isso, ele clamou. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção é o fato dele ser mendigo.
Uma pessoa que vive nessas condições, ela é uma pessoa que ela aprende a pedir. E muito mais do que isso, é uma pessoa que aprende a pedir. Você talvez já tenha tido experiências com isso, de pessoas te pedindo coisas na rua, pessoas te parando para pedir. E a gente vê que essas pessoas que vivem nessas condições, elas adquirem muitas habilidades. Elas, infelizmente, algumas habilidades até ruins, né? Porque elas aprendem a mentir, a convencer na mentira delas. Não estou dizendo que seja o caso de Bartimeu, mas só para a gente entender como essas pessoas que vivem nessas condições, elas aprendem a pedir. Elas aprendem a desenvolver uma forma de pedir e de convencer o outro a lhe ajudar com alguma coisa. E por que essas pessoas elas aprendem isso? Aqui eu quero que você preste muita atenção. Por que elas fazem isso? Porque as pessoas que vivem nessa condição de mendicância, elas aprendem que a vida delas depende daquilo que elas recebem quando pedem. Por isso elas pedem com tanta intensidade, porque sabem que a vida delas depende daquilo. E isso que foi algo que me chamou muito a atenção quando o Espírito de Deus ministrou isso ao meu coração. Porque será que nós que somos cristãos entendemos que a nossa vida depende daquilo que nós pedimos ao Senhor? Isso é uma realidade, querido. Isso é uma verdade. A nossa vida, de fato, depende daquilo que nós pedimos ao Senhor. E se nós entendêssemos isso com total profundidade, talvez com uma profundidade que provavelmente Bartimeu, devido à sua condição, entendeu, ele pensou: muito mais do que um dinheiro que eu possa receber, ou uma alimentação que eu possa receber aqui nesse caminho mendigando, se eu peço com intensidade para essas pessoas que passam aqui, imagina percebendo que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores está passando ali, como é que ele ia pedir? Ele pediu como se valesse a vida dele inteira. E de fato valia, queridos. Nós precisamos trazer esse valor, essa importância da intercessão, da oração, porque às vezes nós achamos que a gente só está falando. Às vezes nós achamos que a oração é simplesmente uma forma de ser abençoado, por exemplo. Mas não, meu irmão, vai muito além. Nós dependemos daquilo que nós pedimos ao Senhor. Nós devemos pedir a Deus como se a nossa vida dependesse daquele pedido, como de fato depende. Nós devemos buscar ao Senhor com uma expectativa de receber aquilo que é o extraordinário de Deus. E eu acredito que essa foi uma das coisas que moveu o Senhor Jesus a oferecer àquele homem uma resposta, uma oportunidade que ele não ofereceu a muitas pessoas. Porque eu acredito que Bartimeu entendeu que a vida dele dependia daquilo ali, e de fato dependia. E por entender isso, ele recebeu uma oportunidade que talvez os outros não receberam por não terem entendido que a vida deles dependia daquilo. Talvez fizessem só um pedido, mas não entendendo que a vida dependia daquilo ali. Não colocando a sua vida em jogo com relação àquilo ali. E aqui, trazendo para nós então hoje, você entende que a sua vida depende das orações que você faz, daquilo que você fala com Deus, da sua comunhão com Deus, da sua proximidade de Deus. Então não perca essa oportunidade, meu irmão. Não vamos perder essa oportunidade que nos está sendo colocada, dessa oportunidade que está sendo colocada diante de nós e para nós. E diante desse clamor foi que a oportunidade surgiu, ele foi chamado. E ali o Senhor falou para ele: o que você quer que eu te faça? Então, Bartimeu ali aproveitou aquela oportunidade de uma forma única. Ele pediu algo. Se ele reconheceu a Jesus como o Messias, ele pediu algo a Jesus que só Jesus pudesse fazer. Porque se ele fosse até diante de Jesus e pedisse: Senhor, me dá uma quentinha, Jesus poderia dar?
Poderia falar com Judas: Judas, pega um dinheiro aí da bolsa aí, paga aí uma quentinha para ele. Se ele reconheceu a Jesus como o Senhor, ele poderia ter pedido um dinheiro. Senhor, não dá para me dar um dinheiro aí não, para eu pelo menos ficar de folga aí, não precisar ficar mendigando hoje, só voltar aqui amanhã, me dar um dinheiro para eu ficar um mês de férias aí, só voltar no mês seguinte para voltar ao mesmo caminho. Mas ele não. Se eu estou vendo que Jesus é o Messias, se eu estou vendo que Jesus é o Senhor, Ele é o enviado de Deus, eu vou pedir algo que só Deus pode fazer. E nessa hora eu quero te convidar a fazer isso, meu irmão. Fazer uma oração. Pedir a Deus algo que só Deus possa fazer. Aquilo que nós chamamos de milagre. O que é milagre? Milagre é algo espantoso, é algo extraordinário, que só Deus pode fazer, que não pode ser reproduzido pelo ser humano. Então, nessa hora que essa mensagem está chegando até nós, não estou desencorajando você a orar por outras coisas, não é isso. Mas nessa mensagem específica, eu quero te encorajar a orar por coisas que só Jesus pode fazer. Qual o milagre que você precisa hoje? Dinheiro, Bartimeu poderia conseguir na rua. Uma quentinha, ele poderia contar com a benevolência e misericórdia dos outros. Mas voltar a ver, só Deus. O que hoje para você é um milagre que você fala? Só Deus. É isso que eu quero orar por nós. Mas para eu concluir essa mensagem e edificar a sua vida, o texto vai nos dizer que quando Jesus chama a Bartimeu, ele deixa a sua capa e vai ao encontro de Jesus, trazendo isso para nós termos um encontro com Cristo. Sempre alguma coisa tem que ficar para trás, queridos. Sempre temos que deixar algumas práticas. Sempre temos que deixar algo para trás. Por exemplo, eu era devoto do santo tal, da santinha tal. Quando eu vou ao encontro de Jesus, eu tenho que deixar isso para trás. Mas eu fazia isso, mas eu fazia aquilo. Quando eu vou ao encontro de Jesus, isso e aquilo, tem coisas que tem que ficar para trás. Então, nessa hora que essa mensagem chega até nós, uma grande oportunidade está diante de nós, mas precisamos deixar certas coisas para trás. E nós vemos no texto que aquela capa, segundo muitos comentaristas, era uma capa que o identificava como cego. Assim como na cidade do Rio de Janeiro hoje, não sei como é que é em outros lugares, mas na cidade do Rio de Janeiro hoje, em certos lugares, para você montar uma barraca de camelô, de venda ambulante, você tem que ter um certificado da prefeitura. Naquela época, a capa, de uma certa forma, identificava que ele podia estar ali naquele lugar mendigando. Então era algo que o identificava, era algo que o marcava. Mas ele, ao ir a Cristo, ele falou: não quero mais ser reconhecido assim. Então, para ir a Cristo, algumas coisas têm que ficar para trás. Mas eu mentia. Meu irmão, para ir a Cristo, eu tenho que entender. Eu tenho que deixar a mentira para trás. Mas eu enchia a cara todo dia. Eu tomava da número 1 a 51. Meu irmão. Minha irmã. Mas para ir a Cristo, algumas coisas têm que ficar para trás. Mas a oportunidade que está diante de nós é muito melhor. E aí Jesus, então, curou aquele homem, como o texto nos diz, a Bíblia nos diz que a partir dali, voltou para pegar a capa. Ele deixou a capa para lá e passou a seguir a Cristo. E a Bíblia não a Bíblia, mas a história nos conta que Bartimeu foi um dos discípulos do Senhor Jesus e continuou sendo. Não tem relatos bíblicos disso, mas a história nos mostra que Bartimeu foi um dos discípulos mais fiéis do Senhor Jesus ao longo da história enquanto ele viveu. Então, trazendo isso para nós, para a gente terminar, o que para você hoje é um milagre, meu irmão? Vamos pensar sobre isso e vamos orar a respeito disso como se a nossa vida dependesse dessa oração, desse pedido. Porque de fato depende. Com essa palavra no seu coração, eu quero falar com você que está nos assistindo e você quer entregar a sua vida a Jesus, assim como Bartimeu falou: Senhor,
Jesus, filho de Davi, o Senhor é o Messias. Eu quero ver, ele viu, e agora eu vou seguir. Então, você que está me assistindo, quer entregar a sua vida a Jesus, faça essa oração junto comigo. Diga: eu entrego minha vida ao Senhor Jesus nessa hora e confio que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, o Filho de Deus, que veio, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou para perdoar os meus pecados e me reconciliar com Deus. Pai, me perdoa. Pai, me restaura. Pai, me ajuda a viver em novidade de vida. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos orar, feche seus olhos, Pai querido, nessa hora que essa mensagem chega até nós. Nós estamos aqui reunidos nesse horário para falarmos com Deus e nós queremos apresentar as nossas vidas nas Tuas mãos. Como falei aqui, inspirado pelo Teu Espírito, quantos de nós talvez nos sentimos menores, desprezados, esquecidos? Quantos de nós às vezes achamos que a nossa voz não tem valor, não será ouvida? Mas nessa hora a Tua palavra chega aos nossos corações e o Senhor fala conosco dizendo: eu te amo. E o Senhor fala conosco dizendo: os meus ouvidos estão abertos e atentos para o seu clamor. Eu te amo. Eu ouço muitas pessoas, mas também ouço a sua voz, também vejo a sua dor, também vejo o seu problema. Eu sei quem é você. Oh, aleluia. Eu sei quem é você, eu sei qual é a sua situação. Então, Pai, no nome de Jesus, nessa hora nós queremos levantar um clamor, Deus. Um clamor pelas nossas vidas, um clamor de milagres, um clamor, Pai, aproveitando a oportunidade que nós ainda temos. Nós ainda estamos vivos, isso é uma oportunidade. Nós temos a fé em Cristo Jesus, isso é uma oportunidade. Essa mensagem está chegando até nós agora, isso é uma oportunidade. Então nós queremos aproveitar a oportunidade que nos está diante e queremos clamar ao Senhor, Deus. Faz milagres, Pai. Faz maravilhas, Deus. Nos surpreende, Deus. No nome do Senhor Jesus, faz algo que venha a levar a nós glorificarmos ao Senhor. E como diz o texto que lemos, não só Bartimeu glorificou, mas todos ao redor ali, vendo o que o Senhor fez na vida dele, glorificaram ao Senhor. Então, Pai, faz algo na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. Faz esse milagre na vida daquele que me assiste. Em nome de Jesus, para que não só ele glorifique a Deus, não só ele veja a ação de Deus na vida dele próprio, mas que as pessoas ao redor também venham olhar e glorificar a Deus pela obra que foi feita, por aquilo que foi feito em favor da vida dele, da vida dela. Oh, Pai, faz milagres. Move, Deus, na família, trazendo cura. Cura nos relacionamentos, cura nos casamentos, cura nos relacionamentos entre pais e filhos. Cura, Deus querido, nos relacionamentos familiares de forma geral. Faz milagres, Deus, de perdão, de reconciliação. Faz milagres financeiros, Deus. Abre portas de emprego. Abre portas de promoções, abençoa os negócios, abençoa aqueles que estão fazendo provas para concursos, vestibulares. Dá vitória aos teus filhos, Deus, com milagres se preciso for. Faz milagres, Deus, na nossa saúde. Em nome de Jesus, restaura a saúde. Quantos irmãos, irmãs e conhecidos nossos estão passando por aflições neste tempo. Ó, Pai, vem com milagres nessa hora. Vem com milagres curando. Ó, Pai, vem com milagres restaurando. Vem com milagres levantando, vem com milagres até ressuscitando se preciso for. Em nome de Jesus, faz milagres na vida de saúde, vem com milagres também protegendo e guardando a nossa saúde, Deus. Oh, Pai, não só curando aqueles que estão enfermos, mas também guarda aqueles que estão saudáveis, Deus. Quantos de nós estamos aí expostos a tantas enfermidades, não só essas que têm sido mais em voga hoje, mas tantas enfermidades às quais estamos expostos. Mas eu te peço, continua guardando, continua protegendo, continua livrando, continua abençoando o teu povo, continua abençoando as nossas vidas, continua abençoando nossas famílias. No nome de Jesus, Senhor, faz milagres, Deus, na vida espiritual, abençoa ministérios, abençoa, Pai querido, no nome de Jesus, serviços, ministérios, abençoa os teus filhos, abençoa o teu povo, Pai. Usa os teus ministros poderosamente. Em especial oramos
pela obra missionária, pastor Isaquiel, pastor Luke, que a tua graça esteja sobre a vida desses homens, que a tua bênção esteja sobre a igreja lá no Peru, lá na Nigéria, que o Senhor esteja usando os teus filhos, que o Senhor esteja usando estas igrejas para o avanço do Evangelho. Oh Deus, manifesta sinais, prodígios, maravilhas, em nome de Jesus. Envia toda a provisão, envia todo o recurso, e quando eu falo provisão, recurso, não falo só financeiro, mas toda a provisão espiritual, material, provisão humana de pessoas fiéis para levarem o Evangelho à frente. Envia toda a provisão, Senhor. Abençoa não só a obra missionária feita pelo pastor Isaquiel, pastor Luke, mas nós estendemos essa oração para toda a obra missionária espalhada por essa terra. Que o Senhor use tremendamente a tua igreja para continuar levando o Evangelho à frente. Abençoa nossas vidas, abençoa nossa igreja, na nossa denominação, abençoa nossos pastores aqui do Catete, abençoa, Pai, cada diácono, cada líder, cada obreiro, cada membro da nossa igreja, cada funcionário. Abençoa, Pai, cada um de nós, abençoa nossas casas, nossas famílias. Nós colocamos a nossa denominação como um todo nas tuas mãos. Abençoa, Pai, cada bispo, cada pastor, cada igreja, Senhor, seja abençoada por ti. No nome do Senhor Jesus, Deus, faz milagres, Deus. Faz milagres. Como o texto nos diz, que Bartimeu pediu que ele tornasse a ver. Então, talvez, podemos entender que ele chegou a enxergar algum dia. Talvez hoje, meu irmão, essa seja a oração. Nós viemos a pedir ao Senhor um milagre para nós voltarmos a ter aquilo que tínhamos. Você pode fazer isso nessa hora, talvez, algo que se perdeu e que você, aos olhos humanos, não tem mais como resgatar. A palavra de Deus, o poder de Deus, a ação do Senhor Jesus nas nossas vidas pode trazer isso de volta. Eu te peço então, Pai, um milagre na vida do meu irmão, da minha irmã, trazendo de volta aquilo que se perdeu. O texto não explica como ele perdeu a visão, se foi responsabilidade dele, se foi um acidente, se foi uma causa natural, mas seja lá o que for. O texto nos diz que, independente do que causou a perda, o milagre aconteceu e o Senhor trouxe de volta. E essa é a palavra que eu quero dar para o meu irmão, para a minha irmã. Independente do que causou a perda, que o milagre de Deus aconteça e traga de volta. Em nome de Jesus, traz de volta, Pai. Faz de novo. Ó Deus, aviva a tua obra na igreja, renova os teus filhos, renova o teu povo, derrama mais do teu espírito, manifesta teu poder, teus dons, teu fruto nas nossas vidas. Ah, Pai, santifica a tua igreja de novo. Ah, Deus, enche a tua igreja de poder de novo. Manifesta o teu poder com curas, com milagres, com coisas extraordinárias de novo. Ah, Deus, dá saúde de novo ao teu povo. Muitos dizem, eu tinha saúde, mas depois eu comecei a ficar doente, cheguei numa certa idade. Deus, renova a mocidade, como a tua palavra nos diz, e dá saúde de novo, traz vida de novo, traz alegria de novo. Quantos de nós, isso aconteceu na minha vida, essa tragédia, essa perda, não tenho mais alegria na vida, Pai, traz alegria de volta, traz o prazer de viver de volta, traz a alegria de estar na tua casa, traz a alegria de servir de volta. Quantos irmãos nossos, no meio desses isolamentos que temos vivido nesses últimos dias, perdeu o prazer de estar na casa de Deus, perdeu aquele entusiasmo de servir, perdeu aquele entusiasmo de pregar, de fazer a tua obra. Pai, resgata isso, Senhor, traz de volta. Oh Deus, em nome de Jesus, quantos pastores, quantos pregadores, nessa época de isolamento agora têm estado desanimados, porque estavam acostumados a pregar para uma igreja cheia, e com isolamentos, com tantas coisas, aí, o público tem diminuído. Pai, resgata a alegria do teu povo de estar na tua casa, mas também resgata a alegria dos teus ministros, dos teus servos, de estarem também te servindo, seja pregando, seja na recepção da igreja, seja tocando, seja cuidando de crianças, seja onde for. Resgata isso no meio do teu povo também, Pai. Resgata a nossa alegria de estarmos juntos em comunhão, servindo e adorando ao nosso Deus. Faz milagres, Pai. Faz maravilhas. É o que nós oramos nessa tarde no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido? Amém, minha querida? Eu creio no poder de Deus. Eu creio que Deus age. Eu creio que Deus trabalha. Eu tenho certeza que Ele já está trabalhando em nosso favor.
Amém? Fica aqui o nosso convite para que você esteja conosco em nossa igreja. Nós temos continuado a nos reunir presencialmente, não só online, mas presencialmente também. Nós temos estado lá buscando, clamando, servindo a Deus, adorando a Deus, e convidamos você a estar junto conosco. Você que não tem uma igreja, você que não tem um lar espiritual, como nós chamamos a nossa igreja, Igreja de Nova Vida, a sua família no Catete, que é o nosso caso, é o nosso bairro. Se você for uma outra Nova Vida, vai ser a sua família naquela localidade. Então a Igreja de Nova Vida ela é conhecida assim. Então, se você precisa de uma igreja, faça da nossa igreja, a sua família de fé. Nós convidamos você para estar junto conosco, especialmente você que entregou sua vida a Jesus. Você não pode ficar só online, você precisa de uma continuidade, você precisa prosseguir, e nós convidamos você a prosseguir junto conosco, para que você nos ajude, e nós também, na medida do possível, vamos te ajudar a gente prosseguir e caminhar juntos para viver aquilo que Deus tem para nós. Então faça-nos uma visita, esteja conosco, e eu tenho certeza que vai ser de grande bênção tanto para você quanto para nós. Fica aqui a minha gratidão a você que ficou conosco até aqui, fica aqui o meu abraço e o meu desejo que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.